Salve, salve, tudo bem? Eu sou o Dr. José Neto, sou diretor de ensino e pesquisa do Grupo Nefroclínicas. Esse é o Nefrotalks, o podcast da Nefro Academy, braço educacional do nosso grupo. E antes de assisti-lo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Agora é só curtir, vai lá! Fala, Rafa! E aí, meu querido, como é que você tá? Beleza? Tudo tranquilo? Tudo bom, graças a Deus. Rafa, obrigado aí pelo aceite aqui para bater esse papo com a gente. Tema que eu Imagina, estava prazer doido meu. para conversar com você. As agendas eventualmente não batiam, né? É bem complicado, mas finalmente conseguimos aqui. Como é que eu te conheci? E eu acho que você já conhece um pouquinho aí da Nefro Academy, que é o braço educacional do nosso grupo, do Grupo Nefroclínicas. E eu estava contando antes de você chegar que esse tema que a gente vai debater da cannabis medicinal, ele carrega uma dicotomia aí entre o hype e o preconceito. E que eu te diria que até escutar aquele bate-papo que vocês tiveram no Nefro Expert, eu já nem lembro qual deles, mas lá no Rio, eu estava muito mais para o lado do preconceito, até por uma questão minha científica, né? Eu sou um cara que prezo muito pelo primo nonóquero, pelo primeiro não lesar, mas eu não tenho a menor dúvida que tinha um componente de preconceito. Então, acho que depois daquilo, eu falei, cara, deixa eu estudar esse negócio. Estou longe de ser um especialista na área, mas hoje, inclusive, já prescrevo para alguns pacientes. Mas antes da gente começar a falar do tema, eu queria que você se apresentasse. Eu já falei que você é diretor médico da Connect, mas eu queria que você contasse um pouquinho do seu background para essa turma e, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, meu amigo, muito obrigado pelo convite, dá os parabéns aí à Nefro Academy. Fantástico conteúdo, eu acompanho vocês. Quase todas as lives eu estou aqui assistindo com vocês. É um prazer. Aquele dia lá no Nefro Expert foi muito bacana, muito rico o encontro. Bom, sou médico formado pela UFRJ, sou cirurgião geral. E sempre gostei da parte de empreender, né? Sempre gostei dessa área de como que a gente consegue ter iniciativas que a gente consiga atingir cada vez mais pessoas. E, bom, quando veio a proposta, um pouco lá atrás, 2021, o meu grande colega, o Fernando Domingues, também convidou, fez o convite para a gente começar a pensar em cannabis. Eu compartilho com você. A gente sempre tem um pouco de preconceito com aquilo que a gente não conhece. Na graduação, eu tive acesso a, vamos lá, talvez 10 minutos de algum conteúdo relativo a isso. Talvez fosse em alguma aula falando sobre como que os usuários da cannabis recreativa, do uso adulto, como eles usavam menos opioides. E aí tornava-se uma piada, né, isso entre os alunos. Mas mais do que isso, nada, assim, não tem acesso a saber sobre o sistema endocannabinoide. Então, claro que quando tudo isso começou, também falei, bom, deixa eu dar uma estudada sobre isso, ver o que tem de evidência, e me surpreendi, assim, apesar do preconceito que a gente gera naturalmente, quando você vai ler, tem bastante evidência, claro que em diferentes níveis, tem patologias que têm um nível muito maior de evidência, tem outras que ainda não, que se apoiam mais em relatos de caso, série de casos, enfim, mas tem alguns bons estudos de nível 1A de evidência, então a gente pode citar algumas das patologias aqui nesse nosso momento, mas tinham bastante evidência, então era mais isso, era mais aquele ponto que a gente não estuda e a gente acaba querendo falar até no mecanismo de defesa mesmo, não nosso, mas nosso para o paciente, pelo primo nocera, e que a gente quer sempre ter um pé atrás com tudo que é muito novo, porque se a gente não se atentar, pode ser que seja alguma coisa hype realmente e que no fim das contas vai prejudicar o nosso paciente. E você já deu um spoiler aí, eu queria explorar isso um pouquinho, esse tal do sistema endocannabinoide, que é algo que, pelo menos assim, pode ter sido comentado durante a minha formação, eu sou mais velho que eu sei, mas eu não lembrava. E eu fui rememorar sobre esse sistema muito recentemente, a coisa de um ano e pouco, quando eu comecei a estudar o tema. E é engraçado pelo seguinte, as pessoas não, às vezes,
se tocam que, por exemplo, os opioides, como você falou, são um derivado do ópio. Então, são coisas que a gente esquece, que o ácido acetil salicílico é um derivado de uma planta. Então, de modo geral, a gente está falando aqui, e eu não estou dizendo que é bom, é ruim, deve ser liberado, não deve, mas a cannabis, planta como um todo, ela é diferente do uso terapêutico eventual de alguma substância que está ali presente. Então, eu queria que você contasse um pouquinho desse background para colocar todo mundo na mesma página, porque eu acho que, eventualmente, nem todo mundo aí tá a par do que é esse tal desse sistema endocannabinoide. Olha, você até pegou, falando de background, eu acho muito interessante, só um dado que é muito relevante. No início das pesquisas que a gente começou a fazer levantamento da bibliografia, da literatura que tinha, a gente criou um board médico bem interessante, e a gente achou um dos artigos que o próprio autor japonês mandou para a gente, que há 12 mil anos atrás, num sítio arqueológico no Japão, era do período Jomon, acharam um vaso de barro em que tinha sementes de cannabis neles, então fossilizados, né? Então ele já tinha esse registro de mais de 12 mil anos do uso da cannabis para diversas formas. Possivelmente, como era semente, hoje a gente sabe pela botânica que a semente não tem canabinoides, ela tem outras substâncias que têm efeitos às vezes terapêuticos, mas na maioria dos casos nutricionais, então ômega 3, 6 e 9, mas a planta como um todo já estava sendo usada. E existem relatos de mais de 5 mil anos de uso medicinal, inicialmente para tratar patologias álgicas, em alguns casos para tratar epilepsia, já há milênios atrás. Mas só mais recente, no século passado, para ser mais preciso, em 1939, que o Roger Adams, que é um pesquisador americano, ele isolou pela primeira vez uma substância a qual ele deu o nome de canabidiol, né? Hoje com a sigla CBD. E aí, 39, né, início da Segunda Guerra, um tempo sem, culminou sendo a época em que nos Estados Unidos começou a ter o proibicionismo sobre a cannabis como um todo, a primeira vez, né, que tinha sido proibida a cannabis. E aí só... Aí você está no 4G. Eu estou aqui no... Sinal, tá dando uma travadinha sua. Vê se agora ficou melhor. Então, bacana, vamos lá. Então, acabou que só mais tarde, em 1963, que aí sim voltou-se a pesquisar sobre isso, foi um químico búlgaro-israelense, Rafael Mechoulam. Ele acabou de falecer, inclusive, tem cerca de 2 meses atrás. Infelizmente, aos 92 anos, ele acabou de falecer. E ele, em 1963, ele descreveu um pouco melhor a estrutura química desse CBD. Em 64, ele isolou e descreveu a estrutura química de outra molécula, que é o delta-9 tetrahidrocannabinol, que é o THC, que dá o componente psicoativo dos canabinoides. E a partir daí a gente começou a descobrir, assim, a gente, como ciência, começou a entender que existiam ali substâncias que poderiam interagir com o nosso corpo. A gente já sabia que a cannabis interagia com o nosso corpo de alguma forma, a gente começou descobrindo quais eram as moléculas da cannabis, e só em 1990 que a gente conseguiu isolar pela primeira vez um receptor acoplado à proteína G, que deu-se o nome de receptor canabinoide do tipo 1, ou CB1, e esse receptor ele tinha uma forte ligação com o THC, principalmente, e uma fraca ligação com o CBD. E aí, 2 anos depois, em 1992, uma molécula foi isolada, chamada de anandamida, que em sânscrito é felicidade. Ela é uma molécula que ela tinha estrutura química muito semelhante à do THC. E ela produzida endogenamente, ficava na fenda sináptica, com ação pós-sináptica. E a partir daí se chamou, já que THC era chamado de canabinoide, né, ou fitocannabinoide, deu seu nome dele de endocannabinoide, a anandamida. Aí em 93 teve mais um receptor, o CB2, 95 mais uma molécula endocannabinoide, que é o 2-aractonilglicerol, e logo mais foram descritos enzimas que faziam a biossíntese e degradação desses endocannabinoides. Então esse conjunto de receptores, CB1, CB2, os endocannabinoides e
as enzimas de biossíntese e degradação, a esse conjunto deu-se o nome de sistema endocannabinoide. E esse sistema endocannabinoide é um sistema que ele acaba interagindo com múltiplos outros sistemas, seja por inibição, por ativação de outros sistemas dos canais da dor, enfim, interagindo a níveis do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, sistema hematopoético. A distribuição dos receptores CB1 e CB2 são muito interessantes, eles são CB1 mais o sistema nervoso central, CB2 mais o sistema nervoso periférico. Cabe ressaltar que no sistema nervoso central, no tronco encefálico, não tem receptores canabinoides, então aquela possibilidade dos opioides que geram a parada respiratória não tem essa possibilidade com os canabinoides, justamente pela ausência desses receptores no tronco cerebral. E começou-se a entender que existia uma interação com múltiplos outros sistemas, e aí, mais recente, até um artigo publicado pela Nature interessantíssimo, que começou a se falar sobre o sistema endocannabinoide estendido, ou endocannabinoidoma. Então, que era como que esse sistema interagia intrinsecamente, os receptores, os próprios endocannabinoides, interagiam com outros sistemas. Por exemplo, começou a identificar que o CBD ele é um agonista do receptor serotoninérgico, 5-HT1A, e tem influência nos receptores GABAérgicos, glutamatérgicos. Então, você consegue entender, a partir daí, a partir da fisiologia básica, os níveis de atuação no tratamento da dor, da epilepsia, na esclerose múltipla, em diferentes sintomas. Então, você consegue entender o quanto que é necessário a gente puxar da filosofia, da fisiologia básica que a gente tem e retornar esses estudos que são muito gostosos. No final das contas, a gente consegue... É muito bacana estudar isso, voltar a estudar um pouquinho disso. Sim, uma curiosidade minha. Eu acho que eu não cheguei a te perguntar a respeito disso. Me encantou realmente estudar o sistema. E do ponto de vista mecanístico, eu brinco que é quase que o canto da sereia, né? Estudar mecanismo é um negócio que realmente te encanta. Mas você entrou para dentro de uma operação empreendedora, com todos os seus riscos, ou seja, você não se encantou puramente, você viu ali algo que fazia sentido, que não era simplesmente algo que poderia funcionar. O que foi esse eureka? Peraí, esse negócio aqui não é só bonito de se ler, mas tem uma perspectiva comercial e não que você tenha exclusivamente olhado para isso. Mas o que te foi falou assim, não, peraí, eu enxerguei aqui, as pessoas estão com preconceito, eu compro essa ideia? É muito boa pergunta, porque já nos primeiros dias, a gente olhando com mais intensidade, né, mais carinho para esse setor, primeiro de tudo, a gente viu um setor em franco crescimento, em que muitas pessoas, muitos pacientes teriam mais acesso a tratamentos com cannabis. Isso é ótimo, cada vez mais pessoas tendo os benefícios que a cannabis traz e que os canabinoides podem trazer, poupando opioide, poupando alguns antidepressivos, benzodiazepínicos. E óbvio que eu remeti a um caso pessoal que eu tenho na minha família, tinha, né, que infelizmente veio a falecer e que usou canabinoides, né? E a partir daí você fala, olha, está crescendo. Você olha para o exterior, você olha para os Estados Unidos, olha para a Europa, para o Canadá, fala, não, está crescendo bastante. Só que ao mesmo tempo a gente via um crescimento com pacientes sem ter acesso à informação de uma maneira adequada, profissionais de saúde, médicos, dentistas, outros profissionais que atuam com esse paciente também, sem saber onde ter a informação de forma adequada, organizada, compilada, baseada em evidência. E você tinha o próprio governo não entendendo direito por onde ir legislando. Então a gente entendeu que precisava ter alguma estrutura que ajudasse a crescer esse setor, só que de uma forma organizada. Então, que auxiliasse tanto o paciente que quer achar um médico, que ele não achava, é muito difícil, para ele encontrar por telemedicina, médicos no Brasil inteiro, dentistas no Brasil inteiro, quanto auxiliar os próprios profissionais a aprenderem. Então, com cursos, mapeamento de literatura, a gente colocou isso numa base toda estruturada, que está de livre e gratuito acesso aos profissionais de saúde.
e a partir daí ter esse cruzamento de informação. E além disso, como para o paciente era muito difícil antigamente, você conseguir as autorizações da Anvisa, o sistema era muito complexo e era muito caro, ele falou, olha, também tem uma oportunidade de conectar outra parte dessa história, que é a indústria farmacêutica. Então a gente optou por não ser farmacêutico no momento e conectar a todas as maiores farmacêuticas depois que eles passassem por um crivo de um critério rigoroso de seleção de qualidade de produtos. A gente conseguiu, de certa forma, orientar o crescimento para algo voltado 100% ao paciente, no final das contas. Então, tudo que beneficia o paciente. Então, isso gira em torno de a gente ter que mapear a evidência bem para poder ensinar o médico bem, para que o médico saiba, instrumentalizado com essas informações, consiga dar o melhor terapêutica para o seu paciente. Né? Muitas vezes não vai ser cannabis, isso, inclusive essa é a discussão, quando que se deve fazer, quando que não se deve fazer. O melhor profissional sabe, muitas vezes, quando não operar, né? Na cirurgia a gente tem muito isso, quando você contraindicar uma cirurgia. E aí, a partir daí, a gente entende que todos nós temos uma responsabilidade civil, inclusive, ética civil, de que esse setor, né, que a prescrição de cannabis seja feita de forma racional. E por ser de forma racional, a gente garante que ela perdure por mais tempo. Isso justamente beneficiando os pacientes que mais precisam dela. O mau uso leva à destruição do setor e a queimar a terapêutica, e quem mais se prejudica são os pacientes que se beneficiam muito dessa terapêutica. Rafa, quando eu comecei a estudar o tema e eu dei uma pesquisada na literatura, me chamou muita atenção da hype, mas que hora que você ia para a literatura, existia uma evidência um pouco mais robusta em casos neurológicos. Esclerose múltipla, por exemplo, você já citou aí a crises convulsivas refratárias, né? A epilepsia refratária, mas cada vez mais estudos em algo mais inespecíficos. Insônia, dores, como você já citou aí, até mecanisticamente falando, faz todo sentido, como adjuvante em quimioterapias, do ponto de vista de antiemético. Cara, separa pra gente o que de fato hoje é uma verdade, o que é uma boa hipótese e o que por hora é mito. Perfeito, isso é muito importante de separar. Vamos lá, o que tem de evidência, tá bem sedimentada, são para a esclerose múltipla, por exemplo, já começar até pela ordem que você já seguiu. Para a esclerose múltipla, tá? Principalmente para a espasticidade e para a dor na esclerose múltipla, tá? Isso está bem mapeado. Para a epilepsia, e dentro das epilepsias, o que tem-se mais de evidência é para aquelas epilepsias da infância, daquelas síndromes um pouco mais raras, genéticas, então, Lennox-Gastaut, Dravet, complexo da esclerose tuberosa, e tem alguma evidência cada vez mais crescente, e aí já entra essa parte, a epilepsia do adulto é algo que está se estudando cada vez mais, e tem muita evidência já crescendo, mas a da infância, esses casos são muito maiores, nível 1A de evidência. Para outro grupo, são as dores, então, dentro da dor crônica, a gente não pode chamar dor crônica de uma coisa só, né? Existe uma especialidade de dor, se a gente chamar dor de uma coisa só, a gente está ameaçando ser cancelado aqui, né? Mas para dores neuropáticas é o que tem maior nível de evidência, e, por exemplo, para dores nociplásticas também, então associadas à fibromialgia, tudo que tem um componente nociplástico importante tem maior nível de evidência. Agora, dores oncológicas têm um nível menor de evidência. Tá? Alguns estudos têm demonstrando, começando a testar, e eu acho que cabe um parênteses aqui. Qual é uma das grandes limitações dos estudos? Muitos estudos acabam tendo uma não uniformidade em qual a forma de se utilizar a cannabis, qual a formulação de canabinoides que vai se utilizar. Então, porque, por via de regra, isso é mais 600 compostos químicos, mais de 150, na verdade, da última vez, mais de 250 canabinoides. Existem os sintéticos, existem os naturais. Os sintéticos são moléculas únicas, né? Então você tem estudos específicos para elas, e dos naturais você tem de espectro completo, que você vai ter a maior parte dos canabinoides, CBD, THC, enfim, CBG, os outros canabinoides, terpenos também. Você tem o espectro amplo, onde você vai ter a maior parte dos canabinoides, em geral, sem o THC, tá? Paciente que você não queira utilizar o THC, e tem os isolados. O que acontece
é que nos estudos eles acabam, alguns utilizando o isolado sintético de CBD, outros acabam usando isolado purificado de CBD, outros acabam usando cannabis fumada, porque estava, na verdade, observando o uso recreativo, e aí teve os efeitos que ele quis avaliar depois. Então, acaba tendo uma uniformidade, e isso atrapalha na hora de a gente avaliar, e muitos profissionais acabam não se ligando nesse pequeno detalhe, acabam assumindo premissas talvez um pouco equivocadas, né? Então, até, por exemplo, já trazendo para a nefrologia, existe um grande estudo de segurança em pacientes nefropatas, é um estudo 1A, open label, só que ele foi utilizado com um CBD purificado, uma dose de 200 miligramas de dose única. Esse é o único estudo. Então, a gente tem que essa dose única de 200 miligramas de CBD purificado não traz não teve nenhuma alteração significativa no clearance de creatinina. Mas a gente tem que falar disso, né? Isso é o que tem. Na prática, a gente observa, aí ok, os estudos de mundo real estão surgindo, a gente tem observado de fato que não tem mudança muito da creatinina do paciente, não vai se alterando com o tempo. Mas voltando para as patologias, só porque eu quis trazer isso, porque, por exemplo, para a quimioterapia, né, e dentro da quimioterapia você tem duas grandes patologias que têm se estudado cada vez mais. Uma, que já é liberada pelo FDA, que são as náuseas induzidas por quimioterapia. Isso já é liberado pelo FDA, e esse seria um sintético de THC. Então, entende? O estudo que foi feito com sintético de THC e é liberado nível 1A de evidência pela FDA para tratamento de náuseas induzidas por quimioterapia. Na prática, se usa produtos de espectro completo com um pouco mais de THC ou até o THC mesmo isolado de forma natural e tem respostas fantásticas. E isso tem um nível alto de evidência. Dentro da quimioterapia tem também as neuropatias induzidas pela quimioterapia. Então, as dores e o componente doloroso associado a esse. Esse tem um nível intermediário de evidência, crescente. Junto disso tudo, do nível intermediário, a gente pode falar da insônia. Insônia ela tem sido cada vez mais estudada e ela aparece muito nos papers como algo secundário também de outras patologias. Então, tem um grande paper que fala sobre fibromialgia, por exemplo, abaixo da fibromialgia, e é tão mais fantástico a parte que ele fala da insônia dos pacientes do que, de fato, da fibromialgia. Acho que os pesquisadores, já à medida que foram estudando, foram percebendo que estava tendo resultados mais evidentes, mas por questões de metodologia, como foi focado em a estratificação era por fibromialgia, você não pode, o poder de ação, né, fica menor para insônia. Mas tem uma série de outros estudos já também em insônia crescendo. Ansiedade, do ponto de vista psiquiátrico, que é uma das grandes discussões. Existe uma evidência crescente em ansiedade do tipo social. Então, tem alguns estudos em ansiedade, muitos estudos, na verdade, em ansiedade do tipo social, que são bem relevantes. Não é todo tipo de ansiedade que teria nível alto de evidência. Para depressão também, mesma coisa. Existe um estudo, por exemplo, para burnout, né, que foi feito até pelo o grupo do CRIPA, da USP Ribeirão Preto, foi feito belíssimo, conduzido durante a pandemia, com profissionais de saúde da linha de frente de Covid, em que ele administrava, e, por exemplo, esse usou um CBD, um canabidiol purificado também, e utilizou 150 miligramas de 12 em 12, em pouco mais de 200, N era um pouco mais de 200, e teve um resultado super expressivo, super bacana, né, para burnout nesses profissionais de saúde, na linha de frente de Covid. Então, foi muito bacana. Além disso, por exemplo, a gente pode pontuar os mais recentes que teve para autismo. Autismo era um que tinha baixa para intermediária evidência e começou a ter cada vez mais corpo para mudança de um dos sintomas chaves do transtorno do espectro autista, que é a interação social. Então, até o momento, não se tinha, inclusive, não se tem nenhuma droga labeled, né? Tudo que se usa em transtorno do espectro autista é off-label. E não existia nenhuma delas que atacasse primariamente o sintoma-chave desse transtorno, desse espectro, que é a interação social, e esse estudo mostrou um potencial super relevante em aumentar a interatividade desses pacientes. E aí existe também crescente estudos no uso para algumas demências, está crescendo, mas ainda falta evidência. No uso de demências existe
tanto a parte de sintomática do paciente, né? Então insônia, ansiedade, quanto a parte de agitação e agressividade. E alguns estudos começam a surgir desse lado. Eu tenho um certo receio de falar muito do mecanismo, porque ele é apaixonante, mas algumas pessoas estão perguntando aqui. Diferencia para mim, porque quando a gente está falando de cannabis medicinal, a gente não está falando de uma droga. A gente está falando de uma pletora enorme de substâncias. Talvez hoje o THC e o CBD sejam os mais em voga, mas você tem outros aí. E dentro dessa linha de que você falou, você vai ter ações de sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, ações que são depressoras, ações que são estimuladores. De uma maneira simplificada, como é que você consegue chegar e falar assim, galera, de modo geral, as pesquisas estão caminhando nesse sentido? O que existe muito, assim, existe dois grupos grandes de pesquisa, que são os grupos, de fato, que analisam, e é o pré-clínico, né, os estudos de bancada, que eles veem demais, e cada vez se estuda mais a ação individual farmacológica dos canabinoides de forma isolada. Então, o CBG, o canabigerol, por exemplo, esse outro canabinoide, tem se estudado cada vez mais o potencial analgésico do canabigerol por outros portais, PPAR, Gama. Então, a gente tem uma série de estudos que são feitos de farmacologia. Por isso que é o mais interessante, que a gente está, para todas as outras drogas, a gente acaba tendo estudos de farmacologia, óbvio tem que ter, mas acaba se focando muito na parte clínica. Em cannabis é interessante, porque a comunidade científica como um todo participa. Então, tem centenas de estudos por mês, assim, se você acompanhar no PubMed, não dá para acompanhar pelo PubMed. Só os de bancada os de farmacologia crescem muito, então você consegue entender cada vez mais, por exemplo, mais recentemente existe um dos receptores acoplados à proteína G, que é o GPR, é um receptor órfão acoplado à proteína G, o GPR55, que ele tem se identificado como sendo o CB3. Então, tem se evoluído cada vez mais a parte básica, de ciência básica, de farmacologia. E a partir daí, tem vários estudos que saem. Então, por exemplo, do canabigerol, começando para dor, existe uma pesquisa de um grande colega nosso, o Dr. Flávio Henrique, que junto com o Dr. Alexandre Kalp, lá no Einstein, que é para cefaleias, e utilizando o canabigerol também na formulação. Por quê? Porque já tinha essa plausibilidade biológica, porque se estudou mais a farmacologia mais recentemente, e eles já aplicaram para começar a fazer estudos clínicos nessa área. Então, a gente tem muito do que se conhece é muito por plausibilidade biológica também. Então, fala-se muito no uso compassivo. Então, é um uso em pacientes que estão com doenças muitas vezes refratárias, né? Ou doenças que refratárias pelo ponto de vista de estar com efeitos colaterais muito exacerbados e também não chegou numa resposta adequada. E, tendo a plausibilidade biológica por estudos de bancada, outros estudos, o mecanismo fisiopatológico fazendo sentido, a gente entra com o paciente, olha, vamos tentar com essa medicação, ela tem um índice de segurança altíssimo, um estudo do Gable na American Scientist, 2006, mostrando que a relação dose letal e dose efetiva era efetivo sobre dose letal, atendia ao infinito. Então, assim, não tem-se até hoje nenhum óbito por uso de canabinoide, nem overdose, mas muito menos óbito pelo uso de canabinoide. Então, a gente entra com o paciente, olha, para essa patologia faz sentido, a gente tem avançado nesse sentido. E vamos entrar, vamos fazer juntos. Então, por isso que você mencionou lá atrás um tema muito importante, que é ele ser adjuvante. Então, os canabinoides, eles têm que ser vistos também como excelentes adjuvantes. Em muitos casos, eles vão ser drogas desprescritoras, então poupando opioide, diminuindo outros benzodiazepínicos, mas muitas vezes eles vão entrar já em parceria com outros fármacos, para potencializar efeito, para diminuir efeito colateral ou eventualmente para substituir. Então essa adjuvância é muito importante. Então a gente acaba misturando muito no nosso estudo, os estudos de bancada, estudos de farmacologia com estudos clínicos, muitas vezes relatos de caso, a escadinha do nível de evidência, tem que ter, começando a ter bastante relato de caso.
que eu acho que também é bem bacana da gente levantar, que é, beleza, eu sou um cara que estudo medicina baseada em evidência desde ali de 2003, 2004, gosto do tema, e inclusive eu estou indo para Fortaleza amanhã para dar uma aula no Norte e Nordeste, eu conto um pouquinho da minha história. Eu falo que todo mundo que começa na medicina baseada em evidência e que não tinha base nenhuma, como era o meu caso, você sai do nada para virar um mala sem alça, de achar que você precisa só de randomizado. Se você não tiver randomizado, você não anda. E o fato é que, cara, na frente do gol você tem que decidir, independente do que fazer. E é muito fácil simplesmente chegar e falar, não, não vou fazer porque não tem randomizado. É só olhar o seu, não olhar do outro lado. Então, esse uso compassivo, como você bem colocou, eu acho que eu vejo com muito bons olhos. E aí o que me preocupa, independente se cannabis ou qualquer outra coisa, é quais são os riscos? Você já falou, olha, risco de morrer não tem jeito, mas o que nós temos de fato de evento adverso potencial, somente os principais, né? Aquele Pareto, aqueles 20% que geram 80%, Não, dos efeitos adversos para essas pessoas que estão eventualmente tentando alguma coisa ali junto a uma situação que está completamente fora de controle. Então, bacana. Existem efeitos colaterais que são, em grande parte, alguns dos efeitos colaterais são mais exclusivos do uso do THC. Tá? Existem efeitos colaterais que são generalistas do uso dos canabinoides como um todo, mas alguns são específicos do THC. Eu vou entrar neles. Então, por exemplo, a sonolência. Sonolência, né, pensar no quesito de sonolência, ele é um efeito colateral. Obviamente que se for à noite, em muitos pacientes ele é o efeito desejado. A gente brinca que muitas vezes o paciente chega no consultório e ele fala, olha, eu melhorei da dor e olha, estou dormindo bem. Nem era o efeito, mas estou dormindo bem a beça. Nem esperava isso. Mas, brincadeiras à parte, a sonolência e isso deve ser avisado para o paciente, por isso que, em geral, a gente começa com doses... E tirou a dor, né, também. Pois é. Dormir com a dor é um troço complicado, né? Exatamente. Eles andam muito junto, com ansiedade também, né? O estresse ali do paciente com dor. Mas, por exemplo, a gente recomenda começar doses à noite, para o paciente ir se habituando e, aos poucos, introduzindo, dependendo da patologia, da titulação que você for fazer, da posologia, aí sim colocar alguma coisa ao longo do dia. Pacientes, por exemplo, que dirigem máquinas pesadas, né? Então a gente tem que sempre ficar de olho nesses pacientes por conta da sonolência. Outros efeitos colaterais é a diarreia, por exemplo. Então, alguns pacientes apresentam diarreia, o que é um mecanismo possivelmente associado à liberação de serotonina, né? Então, esse mecanismo osmótico, mas, por outro lado, alguns pacientes, um pouco mais raro, é muito mais prevalente a diarreia, mas alguns pacientes apresentam até constipação. Então, essa diferença é interessante pela desregulação, uma possível desregulação do sistema endocannabinoide dessa pessoa, em que estava possivelmente muito regulado com downregulation dos receptores, e você começa a estimular e ele vai para um padrão mais constipado. Outro efeito colateral é boca seca, xerostomia. Então, isso tem a ver com receptores muscarínicos, né, com a ativação de agonismo em alguns receptores muscarínicos. E aí, alguns efeitos mais associados, talvez, ao THC, por exemplo, a hipotensão postural, né, ortostática, e tem a ver mais com THC, o que explica por que muitas vezes em pacientes acabam até diminuindo os antipertensivos, porque reduz um pouco a pressão, né, principalmente isso tem as custas de THC. Outro seria as náuseas induzidas por cannabis, o que parece ser alguma coisa contraditória, já que THC é um bom antiemético. Esse mecanismo em si, fisiológico, não está muito bem descrito, detalhado por quê. Agora, a única forma de se lidar com ele é de como a gente se lida em qualquer hiperêmese que chega no pronto-socorro, suspender a causa base, ver se tem algum distúrbio eletrolítico, enfim, reposição. E outro seriam a psicose induzida por cannabis. Né? A psicose em si, ela é muito associada a um componente genético, tá? Pacientes predispostos a ter essa psicose e em doses um pouco mais elevadas de THC. Eles podem predispor à psicose. Mas isso, em geral, tem a ver, por exemplo, com o uso mais recreativo.
E cabe se ressaltar aqui, existem mais de 1.500 variedades de cannabis sativa, né, da planta em si. São chamadas de strains de cannabis. Algumas dessas cepas, elas têm menos THC do que CBD, tem até 0,3% de THC, daí que vem esse número cabalístico. Elas são chamadas hemp, é o cânhamo. Então, elas, a princípio, não dão um potencial psicoativo. Então, esses que, em geral, na maioria das vezes, são usados para se extrair os óleos com menos THC. Então, a gente sabe que, na maioria das vezes, 99% dos óleos que são disponíveis, eles têm baixo teor de THC, o que já é necessário, já é suficiente, muitas vezes, para o efeito que eles chamam de efeito comitivo, efeito entourage, o efeito onde vários canabinoides associados, eles conseguem poupar a dose do canabinoide total e diminuir um pouco os efeitos colaterais, um diminuindo o efeito colateral do outro, daquele metabolismo hepático, né? Então, a gente tem que esses efeitos colaterais um pouco mais graves, em geral, são até mais associados às variedades de cannabis com mais teor de THC, ou seja, doses mais altas de THC. É o que os estudos têm mostrado. Na prática, também se reflete assim. Completar com alguma coisa que eu li, eu não sei de fato, que eu nunca vi na prática clínica, que é prurido. Eu queria te escutar com relação a isso, e já emendando o que você falou a respeito da questão hepática. Poxa, não é infrequente essa turma estar usando uma pletora gigante de outras medicações com metabolismo eventualmente hepático, renal. Qual que são as grandes preocupações que tem que se ter dentro desse cenário? Tá, então começando pelo prurido, né? O prurido é um dos temas parecido com a diarreia. Tem alguns pacientes que têm um prurido, mas isso é bem mais raro, tá? A gente na Connect tem um programa de acompanhamento de pacientes por enfermagem de navegação, que é o Connect Cuida, e todo paciente que faz o processo de importação com a Connect, ele é acompanhado gratuitamente por um grupo de enfermagem que vai coletar dados clínicos do paciente, repassar todos esses dados de uma forma puramente de orientação ao paciente, sem mudar, obviamente, nenhuma conduta, mas ele repassa em forma de reports esses dados para os médicos, para os dentistas que acompanham esses pacientes, e a partir daí a gente tem uma grande gama de informações. Então a gente tem alguns pacientes, sim, nesse grande pool de centenas de pacientes que a gente acompanha, a gente tem alguns pacientes, sim, que apresentam um prurido, né, muitíssimo raro. E aí vem a outra parte, que é o tratamento de prurido. Então, prurido intratável de muitos pacientes, isso na nefrologia tem muito. Na cirurgia geral, a gente com os pacientes, às vezes, terminais de doenças, umas neoplasias hepáticas, a gente tinha muito pancreática, a gente tinha esse prurido intratável. Existem alguns estudos mostrando o uso, principalmente até do THC, para o prurido intratável. Tanto o uso tópico, pela estimulação mesmo cutânea, quanto o uso oral sistêmico, né? Então, e ainda tem esse porém, né? A extração dos derivados da cannabis, a indústria farmacêutica consegue hoje colocar em diversas formas de farmácia. Então, tem desde cápsulas a gummies, a supositórios para Crohn, por exemplo. Os óleos, tradicionais óleos, tem cremes, bálsamos, roll-on, spray, tem uma série para esporte, se usa muito, né? A gente usa bastante isso. E aí, entrando nos cuidados, você falou do ponto de vista do metabolismo hepático, eles sim são metabolizados pela família de citocromo P450, CYP3A4, C19. Você tem uma série de fármacos que você tem, na verdade, você pode dividir basicamente em dois tipos de interações, né? Óbvio, das farmacodinâmicas e farmacocinéticas, mas do ponto de vista cinético, você tem tanto os fármacos que aumentam o nível sérico, quanto os que diminuem o nível sérico na presença da administração dos canabinoides, quanto o contrário, em que o nível dos canabinoides vai aumentar demais por usar em concomitância com esses outros fármacos, né? E, além de tudo, você tem a interação farmacodinâmica. Vou dar um exemplo, a gente tem que tomar cuidado se o paciente, por exemplo, está usando sertralina ou algum inibidor da recaptação seletiva de serotonina. Você, como tem dois efeitos, como a gente falou lá no início, né? Puxando o gancho lá do início, que é um agonista do 5-HT1A, serotoninérgico, você pode ter uma síndrome serotoninérgica nesse paciente, se você não tomar cuidado, entrar com doses, crescer as doses e não ficar acompanhando de perto o paciente. Ele já está usando o inibidor da recaptação seletiva, então você tem serotonina à beça naquela fenda sináptica, você pode acabar tendo
uma descarga serotoninérgica, né? Uma síndrome serotoninérgica, são as preocupações. Por exemplo, o outro que a gente deve se preocupar é o clobazam, né? Em crianças que estão usando para epilepsia, então deveria dosar a sério o clobazam. Então, alguns outros, por exemplo, alguns benzodiazepínicos também aumentam o nível sérico. Então, a gente tem que sempre tatear esse paciente. E se aumenta o nível sérico, a gente consegue reduzir a dose, né, desse paciente, justamente por esse mesmo mecanismo, né? Se você consegue reduzir a dose, eventualmente até parando aquele outro medicamento. Mas eu acho que um dos grandes recados para esses pacientes, na verdade, para profissionais, é que quando a gente prescreve um canabinoide, a gente deveria usar uma máxima que se usa na geriatria, que é o start low, ou seja, começa dose baixa and stay low, and goes low. Então, assim, você tem o start low, goes low and stay as low as possible. Você começa com dose baixa, vai subindo paulatinamente, devagar, até chegar na dose ideal e fique na menor dose possível que tenha o efeito para aquele paciente. Então, isso é uma máxima muito interessante, mostrando a diferença do sistema endocannabinoide meu, do seu, dos nossos pacientes, diferente ao longo da nossa própria vida, seja por metabolização hepática, seja pela afinidade dos receptores, seja pela superprodução de algumas enzimas, FAH, por exemplo, hidrolase, de ácido gráfico, que degrada a anandamida. Você tem uma série de variabilidades entre os seres humanos que você precisa titular doses. Existem estudos com gêmeos siameses com doses diferentes para a mesma patologia. Então, isso é muito interessante. A gente tem que ser bom profissional. A gente tem que estar de perto do nosso paciente e acompanhando e entendendo e fazendo uma boa anamnese do paciente. Ficar perto, ficar junto dele, principalmente nos primeiros dias. Os efeitos colaterais, eles estão, na maioria das vezes, eles são autolimitados e, na maioria das vezes, eles se limitam ao período de titulação de dose. Isso que a gente observa muito. Então, muitas vezes é só espera que aquela própria diarreia pode passar. Né? Obviamente, você vai ver clinicamente esse paciente não está precisando de pronto-socorro. Repõe líquido oral, ok. E, às vezes, o próprio efeito vai passando. Mas, de maneira geral, não tem uma grande contraindicação. Eu costumo brincar, felizmente isso tem mudado. Até muito pouco tempo atrás, renal crônica era fator de exclusão do estudo. É muito difícil se achar, independente de em qual área, respostas para essa subpopulação que é cada vez maior e que está no nosso mundo, é o nosso dia a dia, né? E, como eu disse há alguns minutos atrás, na frente do paciente, a gente acaba tendo que decidir. E, por vezes, alguns desses problemas são de uma prevalência muito alta na população renal crônica, tanto pré-dialítica e principalmente na dialítica, né? Você citou alguns já aí, prurido, dores das mais variadas possíveis, várias dores com caráter neuropático, as próprias náuseas que eventualmente podem estar presentes, situações de transtornos psíquicos, né, que flertam da depressão à ansiedade, e querendo ou não, a gente fica com um certo receio, porque você vai para a literatura realmente ela é pobre, ela não tem ainda um substrato tão importante. E aí eu queria, não só literatura, mas também vocês que vivem isso todo dia. O que já tem, mesmo que seja de forma observacional, em termos de uso nessa subpopulação, independente da indicação? Então, isso é um bom ponto, né? A gente, né, nessa coleta de informações, são dados bem estruturados que são gerados, e a gente tem uma população, sim, de pacientes renais crônicos em diferentes níveis. Confesso que poucos dialíticos, tá? Um N bem pequeno de dialíticos, isso pela nossa amostragem, né? Não necessariamente que a gente não trataria esses pacientes, mas é o... Sim. Hã? Cabe a gente montar um estudo disso, hein? Exatamente. Não, é super bom, né? Porque, assim, o que a gente consegue ver, por exemplo, e tem alguns estudos que, obviamente, eu tenho a minha humildade de entender que eu não vou entender de tudo, mas justamente pelo próprio THC. Alguns estudos mostrando que o THC não muda o nível sérico, clearance baixo pela hemodiálise em si, então não teria muito problema você administrar nesses pacientes, muito menos o THC, que seria o principal, que poderia ter alguma lesão um pouco mais significativa. E você tem, de fato, com o CBD e o THC e o CBG, principalmente,
um uso grande em pacientes renais crônicos, não dialíticos, e justamente para essa patologia. Então, um grande carro forte, carro-chefe dos que se usam na nossa coorte para tratamento de dor crônica mesmo. Então, isso tem se usado cada vez mais e o paciente não aumenta a idas ao pronto-socorro para diálise, muito menos. Na verdade, pelo contrário, né? Ele acaba poupando idas desnecessárias para o uso de opioides, poupa o uso de opioides, mas cabe aí um bom estudo para, inclusive, ver os benefícios de talvez poupar idas desnecessárias, poupar, talvez, desacelerar a progressão renal, quem sabe. E me conta um pouquinho a respeito da Connect, né? Porque você já citou, mas tanto para o profissional de saúde, principalmente para esse que quer se orientar, como é que a Connect pode ajudar essa turma do ponto de vista de conhecimento, de ser um intermediário aí para facilitar o acesso para os nossos pacientes? Fantástico. Então, vamos lá, a gente divide, que a gente consegue ser um ecossistema de soluções em cannabis medicinal, então, tanto para os pacientes, então, o paciente ele pode entrar, ele tendo uma prescrição de canabinoides, querendo importar, querendo o uso de farmácia. A gente tem uma farmácia física que ela dispensa para o Brasil inteiro os produtos que são aprovados para venda em farmácia. Existem basicamente no Brasil os importados e os de venda em farmácia. A gente tem as duas vias. O paciente pode entrar, pode marcar uma consulta com algum das centenas de médicos que a gente tem na nossa base, ou ele pode já trazer, se já tiver a própria receita dele. Para os profissionais de saúde, existe uma série de soluções que a gente oferece. Então, desde a educação desse profissional, então a gente tem a Doutor Cannabis, que é uma outra empresa que foi fundada há alguns anos atrás e agora entrou para o grupo Connect. Ela é uma empresa que agora consolidou-se com os cursos. A gente está acabando de lançar um curso especializado em dor, né, para o tratamento da dor, um curso super bacana. Tem cursos para enfermeiros, tem curso para psicólogo, tem curso de direito canábico, em parceria com a OAB, com o pessoal da OAB. Então, tem uma série de cursos para quem é do setor, para quem é profissional, e tem cannabis medicinal do zero, né? Então, do zero a prescrição, uma série de ferramentas de educação. Além disso, a gente desenvolveu internamente uma série de ferramentas de prescrição. Então, uma ferramenta que você consegue, com todas as discussões que a gente teve, tem que usar um canabinoide X, mas não pode usar o THC, eu quero entrar com 10 miligramas de CBD, ok, por dia, 2 vezes ao dia. Ele vai te dar uma lista dentre os mais de 900 produtos que estão disponíveis na Connect, que é o maior marketplace da América Latina. Entre esses mais de 900 produtos, vai dar os produtos pelo que você perguntou, já até com sugestão, com estimativa de custo mensal para aquele paciente, você clica ali e já gera uma prescrição que vai direto para o seu paciente. Né? Você põe os dados do seu paciente, obviamente, e vai direto para o seu paciente. Além disso, a gente tem um teste genético que a gente desenvolveu. Foi o primeiro teste genético 100% brasileiro. Isso ocorreu porque no início a gente via que existia um teste muito interessante, só que era muito fora da realidade econômica, socioeconômica do Brasil. É um teste de mais de R$ 2.000. A gente desenvolveu um teste e a gente até publicou, né? A gente com um grupo de geneticistas, a gente publicou esse teste que a gente desenvolveu, um teste super em conta, que é feito 100% no Brasil, em parceria com a rede DASA, os laboratórios da DASA. Então ele roda, o paciente recebe em casa o teste, ele coleta, devolve e recebe o resultado em até 30 dias. E além do teste genético, desse assistente de prescrição, do Connect Cuida, que a gente falou, que é sistema de serviço de enfermagem de navegação, de cuidado coordenado, a gente tem também o próprio portfólio em si, então, que é o maior portfólio da América Latina, dos preços os mais competitivos possíveis. A gente coloca numa lógica de marketplace. Então, por colocar e estimular essa competitividade entre as marcas, marcas que são de altíssimo teor, de rigoroso teor técnico, e passaram por nossa curadoria de produtos, tem um certificado de análise, então você pode acessar o certificado mais recente de análise na própria plataforma. Tem diversas formulações de mais THC, menos THC, mais CBG, mais CBN, gummies, óleo grande, óleo mais menorzinho, assim, pode ter o bastão, pode ter rolon, enfim, tem mais diversas formas farmacêuticas. A gente consegue ajudar nisso tudo. E além disso tudo, a gente ainda ajuda as marcas a se conectarem nessa lógica desse ecossistema. E por final, a gente tem
parceria com diversas prefeituras, inclusive planos de saúde, para ajudar a conectar todo esse ecossistema, dar essa solução. A nossa grande vontade, nosso grande desejo é levar mais qualidade de vida para as pessoas, saúde e bem-estar mesmo, e democratizar o acesso a esse tratamento. Ele não deveria ser restrito só a quem consegue ter um valor aquisitivo, tem um poder aquisitivo mais alto para poder pagar uma consulta mais cara e depois um produto mais caro. Isso deve estar de melhor acesso à população como um todo. E tudo começa, obviamente, pela educação. Obrigado. Acho que foi super elucidativo. Aprendi pra caramba aqui hoje. E eu queria, antes de finalizar e te dar a palavra, te fazer um bate-volta aqui de 3 perguntinhas que eu costumo fazer no final e que eu acho que me traz vários bons insights. A primeira é, eu sou um leitor voraz. Se tivesse que indicar um livro, dependendo, não precisa ser sobre cannabis, qualquer assunto, alguma coisa que te marcou, que você está lendo, o que você indicaria? Nossa. Ó, eu gosto muito do livro O Monge Executivo. Esse é um livro clássico, né? Mas é um livro que ele fala muito sobre a liderança servil e como a gente deve servir aos outros quando liderarmos. Isso é algo que eu acredito muito. Eu acho que só assim a gente vai evoluir como sociedade, como empresa, como cultura, de forma geral. Livro da minha esposa, quando eu, com 29 anos, me convidaram para virar coordenador de um grande serviço de nefrologia aqui do Hospital Felício Roxo. Eu ganhei esse livro, Felício foi Roxo. marcante na minha vida. Livraço, bela escolha. Fantástico. Eu acho que ele está até aqui. Aí, viu? Para não dizer que é mentira. Livraço. A outra pergunta é o seguinte: se você pudesse mandar um tweet, e tá na moda, né? Com o Musk aí, tá na moda. Algo que 8 bilhões de pessoas pudessem ler, escutar, que tivesse uma mensagem do Rafael, qual que seria? Nossa, fantástico. De forma geral, Frase que você gosta, pode ser um assunto, qualquer coisa. Assim, sistema 1 mesmo, aquela coisa de. Vocês viram que eu não combinei com ele. olha, Essa mesmo. Sobre vida, sobre profissão, não tem certo, não tem errado. acho que tem uma que eu gosto muito, que foi uma adaptação até, que é o sonhe o maior possível, mas tenha coragem de começar no menor tamanho possível. Se você pudesse jantar com alguém, vivo ou morto, quem seria? Rafael Mechula, com certeza. Esse Muito cara, ele foi bom. fantástico. Ele tem as histórias, tem até que eu sempre indico, que é um documentário, está aberto no YouTube, que é O Cientista, que conta essa história. Está aberto no YouTube lá. Ele conta essa história do Rafael Mechula, ele vai contando, ele é um senhorzinho muito bonitinho, assim, é muito fofo. Ele vai contando a história de como ele tinha que negociar com a polícia, com a cannabis apreendida lá em Israel, e ele tinha que fazer algo ilegal para poder pegar e poder estudar, né, sobre a cannabis de forma geral. É muito interessante, mas o Rafael Mechula, com certeza. Ó, eu tinha só um ponto. Aproveitar aqui, a gente, essa semana, está lançando, oficializando, né, abrindo as inscrições para o primeiro prêmio Connect de incentivo à pesquisa. Então, é um primeiro prêmio na área. Tá? A gente abriu em 2 categorias, uma de ciências aplicadas à saúde, de forma geral, então vão valer estudos de pancada, que podem ter sido publicados nos últimos 24 meses, e outro que é algo mais voltado para casos clínicos, ou estudos clínicos de forma geral. Então, vale relato de caso, série de caso, coorte, caso controle, enfim, vai ter uma banca avaliadora bem extensa, tem algumas surpresas vindo por aí, vai ter prêmio em dinheiro no final, vai ter uma segunda fase que vai ser de apresentação, tá bem bacana, um prêmio inédito, e a gente está abrindo as inscrições essa semana já pode submeter, então quem está vendo a gente aqui, se tiver algum artigo, tiver querendo fazer, a gente ajuda a fazer também sempre. Nossa, a gente... Participar.
segue a gente na Canet, que a gente amanhã, isso aí já está garantido, amanhã a gente vai publicar as instruções finais. O edital está pronto, está maravilhoso. E eu vou te convidar, vamos fazer um nosso aí, cara. Obrigado, foi sensacional. Conte comigo, conte com o nosso grupo, Nefroclínicas, conhece nos bastidores aí as pessoas que estão por trás da Canet, e a gente tem completa convicção que esse sucesso que vocês estão vindo e que estão galgando não é por acaso. Muito obrigado aí, fica com Deus. Parabéns, meu amigo. Fantástico trabalho. Fantástico. Sou fãzaço de vocês, cara. Sempre. Conta comigo. Está aqui com a gente. Dia 23/9, vamos estar no Rio de Janeiro com um super evento, um simpósio nefrocardiometabólico. Quem sabe a gente não põe um temazinho de cannabis lá, hein? Eu estou fechando a grade e gostei da ideia. Eu vou conversar contigo aqui, pensar em alguma coisa. Topo, com certeza. 23/9 e no dia 12 estaremos aqui em Belo Horizonte falando de doenças raras. Mais informações, clica no link da bio, manda em direct para a gente que a gente tira qualquer dúvida. Para quem quiser mais informações a respeito dos cursos de modo geral, os presenciais, o que a gente está pensando para online também, tudo aí direto no nosso Instagram. Rafa, grande abraço, meu amigo, fica com Deus. Muito obrigado. Nos vemos em breve. Valeu, um abraço para vocês. Tchau. Valeu, tchau, tchau. E aí, gostou do nosso episódio? Se sim, curta, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal e não deixe de ativar as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Valeu, até a próxima!